Sejam muito bem-vindos ao ArruCast. O ArruCast é um podcast do Legendários Bahia, em obediência àquilo que o Senhor nos determinou a fazer. E hoje nós daremos início, à primeira de tantas séries quanto forem necessárias, quanto a gente for determinado a fazer pelo Senhor, para que a gente possa levar a mensagem, não só a mensagem do dia, mas a mensagem e a porção exata para aquilo que o Senhor quer comunicar para os nossos ouvintes. E hoje, nessa edição especial, não aleatoriamente, não coincidentemente, mas com certeza Jesusidentemente, nós temos aqui um convidado de muita honra, assim como todos que virão, mas um convidado de honra, uma honra especial, porque foi uma determinação do Senhor. É um cara que eu conheci há pouco tempo, nós subimos a montanha juntos, nesse último top, o top 958, top de abril, e cá estou com o Dr. Felipe Barbosa, o cara que é uma referência em cirurgia plástica, não só no estado da Bahia. Aliás, me permito que ele se apresente para que ele possa dizer quem é o Felipe Barbosa, meu irmão. Antes de mais nada, agradecer pelo convite. Eu estou extremamente honrado de fazer parte do primeiro episódio, do ArruCast. Um nome, por sinal, sensacional, escolhido a dedo, abençoado esse nome. Meu nome é Felipe, eu sou natural daqui de Salvador, na Bahia. Eu trabalho com cirurgia plástica, sou médico de formação, casado com a Cláudia desde 2011. Vamos fazer 20 anos de namoro agora em 2025, daqui a um mês. Sou pai de 3 lindas meninas, a Isabel, a Manuela e a Marina. E eu posso dizer com muita tranquilidade que eu estou muito honrado com o seu convite, e eu também acredito que estar aqui hoje existe uma intencionalidade muito forte que a gente deve talvez descobrir ao longo desse podcast. Já estamos descobrindo, na verdade, os bastidores, no tempo ali que nós tivemos de mesa, de qualidade, tomando água ali fora, né, irmão? Glória a Deus pela tua presença aqui, glória a Deus, e que as coisas que sejam ditas aqui possam impactar as pessoas que possam ouvir e se identificar com aquela mensagem que com certeza nós tivemos para passar. Cara, antes de mais nada ali, eu entendo que você tem uma motivação, algo que te levou a buscar ir para o Legendários, e partindo dessa premissa, começando do começo mesmo, o que é que te despertou essa vontade de ir para o top? O primeiro contato que eu tive com Legendários tem alguns anos, quando eu estava visitando um amigo em Maringá, no Paraná, o Rodrigo. E o Rodrigo, ele citou o Legendários e eu fiquei curioso, nunca nem tinha ouvido falar, E ele também não podia explicar 100% do processo, mas ele me falou sobre o contexto, E que cirurgião plástico igual a mim, fizemos residência juntos em São Paulo, também casado a longa data com a Mariana, também pai de três crianças muito bonitas e saudáveis, trabalhava muito, tinha sucesso na carreira, reconhecido pelos pares, pelos pacientes. Tinha sucesso financeiro na carreira dele, mas estava chegando em casa muito estressado, sem tolerância para as crianças. E a esposa dele tinha ouvido falar, através de algum familiar dela, que tinha subido a montanha e que tinha voltado e o relacionamento tinha melhorado. E ela falou: Rodrigo, você vai fazer subir essa montanha também e tal. E ele, no processo inicial, muito na defensiva, não entendi o que era. O processo dele foi muito: vou obedecer a minha esposa. E ele falou: Felipe, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Eu voltei de lá com uma cabeça melhor, tô muito mais leve, tô com meu coração mais em paz, minha relação com a minha esposa melhorou, minha relação com a minha família melhorou, eu me sinto muito mais em paz. Aquilo ficou na minha mente desde então, e eu comecei a seguir a página Legendários Brasil. Depois percebi que já tinham criado a página do Legendários Bahia. Tentei me inscrever na primeira ida e não consegui, A segunda também não consegui. E um amigo que conseguiu entrar na primeira, em comum, ele me ajudou no processo da inscrição da terceira, que foi essa última que a gente participou. Por que eu tive o desejo de participar do Legendários? Eu não sei se é uma questão de tempo, muita gente já me falou isso, que tem uma virada de chave depois dos 40 anos, que para mim aconteceu, e eu mudei um monte de comportamentos que eu tinha, e eu comecei a sentir algumas angústias, Tava indo bem na carreira, bem casado, poxa, não podia reclamar, minhas meninas saudáveis, bonitas, mas estava faltando alguma coisa, e eu comecei a estudar mais. Sempre fui um cara muito racional, ainda continuo. Eu preciso enxergar para aceitar.
Então tudo que eu não tinha facilidade de perceber, de tocar e de ver, para mim não fazia parte. Eu não conseguia aceitar, eu tinha essa dificuldade muito grande. Olhava para o lado, Cláudia, uma esposa muito religiosa, e ela falava com um sorriso nos olhos da intimidade que ela tinha com Deus. E eu falava, cara, mas não tem muita lógica, não consigo enxergar, cadê as provas? Em contrapartida, eu percebia que era muito bom para ela, que me dava um pouquinho de inveja, essa intimidade que ela falava que ela tinha com Deus. E comecei a estudar e eu percebi que nos últimos 3 anos a minha mente desenvolveu muito. Hoje eu estou muito mais perspicaz, me sinto mais inteligente, me sinto muito mais capaz de ter uma conversa profunda, coisa que eu não tinha antes. Mas eu passei por processos de migração. Eu era uma pessoa muito boazinha, que dizia sim para todo mundo, que não sabia dar respostas imediatas. E essa mudança me levou para uma valorização, assim, uma exacerbação dos meus valores morais. Eu fiquei muito duro com os meus valores morais. Comecei a dizer não para aquilo que eu achava que era errado, mas eu comecei a afastar as pessoas também. E também não estava fazendo sentido. E eu queria voltar para um caminho mais do meio, de continuar com as minhas verdades, mas sem agredir as pessoas ao meu redor. Tudo isso foi me levando a entender de que eu precisava desenvolver a minha espiritualidade. A razão não estava sendo suficiente para responder às angústias que eu tinha dentro do meu peito. Tive acesso, eu queria começar a melhorar minha comunicação com as pacientes. Comecei a estudar, a gente estava conversando ali fora sobre ferramenta DISC, programação neurolinguística. Comecei a entender um pouco mais sobre o Felipe. É muito bacana esse processo de autoconhecimento. Verdade. Vi meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que é que eu tinha que desenvolver. Percebi que eu sou uma pessoa muito sinestésica. Eu conecto com o mundo através das sensações. E eu comecei a fazer uma terapia, né, para tentar fazer autoconhecimento. Essa terapeuta, ela é muito religiosa. A Elida fala que Deus fala para ela. No meio da terapia online, ela olha pro céu e fala, Felipe, eu tenho uma coisa para te falar. Nossa, que doideira, né? E a Elida me ajudou nesse processo de entender de que, Felipe, você precisa desenvolver esse lado seu. Comecei a me permitir um pouquinho mais. Como eu sou racional e eu sou obediente àquilo que eu vejo que tem razão, o que me foi orientado, você precisa se permitir e você precisa tentar iniciar uma conversa com Deus. E foi difícil no início, eu vou te contar, porque eu tentava ficar sozinho, tentava reproduzir o modelo de pessoas, né? Poxa, como é que ora, como é que reza? Você fica só, você fica de joelho, você fecha o olho, você bota a mão junto, mas eu tô conversando com quem? Qual é o processo, qual é o protocolo, né? E cadê a resposta? E eu pedia para ver Deus, e eu pedia para ouvir Deus. E eu não estava conseguindo nem ver a minha resposta e nem ouvir a minha resposta. E veio Legendários no processo, que eu estava conversando contigo ali fora. Ainda tem algumas coisas que eu preciso processar, mas eu fiz o processo de inscrição só. Eu vi que teve alguns amigos, né, irmãos de lá, que tiveram ajuda da esposa. Eu fiz só. Ajuda Uma são palavra... poucos casos, né? Tem uns que foram inscritos 100% e foram informados depois. Quase uma correção. Assim, tu vai, só volta depois que você subir essa montanha. Coincidentemente, o nosso Legendários ele foi na Páscoa. E a minha esposa tinha marcado uma viagem para ver a avó dela em Maceió e levou as minhas filhas. Eu cheguei no dia sozinho. Eu fiz a minha inscrição só. Sim. Eu fiz a minha mochila só. Uau. Eu fui sozinho para lá. E quando eu voltei, eu não fui recebido pela minha família, porque elas chegaram no dia seguinte. Isso eu já estou tentando entender. E eu estou percebendo que talvez a intencionalidade do que está sendo pro processo do Felipe é de que é um caminho que eu preciso trilhar só. Maravilha. E foi muito forte o que aconteceu comigo lá, cara. Porque até o segundo dia eu tava olhando assim, cadê? Cadê a resposta? Não posso contar muito detalhe, né? Verdade. Mas exatamente para que a gente a gente respeita muito o outro, respeita muito quem tá ouvindo. Mas eu recebi uma informação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu iria encontrar com Jesus Cristo naquele momento. E eu percebi que eu estava pedindo errado,
Porque como eu já sabia que eu era um sinestésico e eu conecto com o mundo através das sensações, não era para eu pedir para ver, não era para eu pedir para ouvir, era para eu pedir para sentir. Uau. E a partir do momento que eu me permiti em determinado momento, com uma conjunção de diversos fatores que antigamente eu daria o nome de coincidência, que eu aprendi agora com você, o novo termo Jesuicidência. Eu acho que a coincidência talvez seja uma palavra fácil para a gente justificar aquilo que a gente não consegue provar. Explicar racionalmente. Então assim, poxa, eu não vou valorizar, é uma coincidência. E você tem me ensinado muito de que existe muita intencionalidade. Então se existe intencionalidade, era para ser daquele jeito, naquele momento. E foi uma sensação tão boa aqui dentro do meu peito, cara. É isso, irmão. É isso. Tão boa dentro do meu peito. O que é que eu posso dizer? Eu voltei de lá realmente diferente. Todo mundo falava, tu sobe de um jeito, você volta de outro, eu voltei de outro. Hoje eu me sinto uma pessoa ainda muito racional, que eu estou buscando estudar cada vez mais. Então já adquiri um novo hábito, que é ler a Bíblia, que eu não fazia. Então a primeira coisa que eu tomei como decisão, eu preciso entender mais o processo. Eu preciso entender esse processo talvez nessa fase sozinho. Comecei a fazer leitura diária da Bíblia. Tem pontos difíceis, tem pontos que esclarecem muita coisa. Sim. Né? É um livro que é grande, é um livro que é denso, é um livro que você precisa tentar interpretar a realidade daquela época. E vai muito ao encontro do momento que eu estou vivendo de uma migração de projetos de vida, de trabalho. Eu sou cirurgião plástico, adoro o que eu faço, mas eu estou sentindo uma necessidade de algo a mais e eu estou me preparando para virar mentor de médicos. Uau. E todo o conceito que eu estou aplicando nessa mentoria para mudar a vida de colegas médicos, baseado na minha mudança que eu tive na minha carreira, bateu muito com essa minha mudança espiritual. Caramba. Porque o processo de mudança parece que ele tem um passo a passo que serve para tudo. Assim, eu estou guiando para médicos, mas serve para tudo na vida. Toda mudança ela acontece por dois fatores, em tese só. Fugir de uma dor, buscar prazer. Perfeito. Então o gatilho da dor é muito mais forte. Sim. Então você tem que ter uma dor muito real para você gerar uma mudança, senão você não sai da sua zona de conforto. A mudança, para ela ser real, tem que ser intrínseca. Ela tem que partir de dentro de você. Sim. Se você identifica em mim algo que você julga que é errado, bem intencionado, você fala, Felipe, faça isso. Se eu não estou pronto, se não partir de dentro de mim, não vai dar certo. Vai bater, vai voltar. Então eu tenho que consentir, como você me falou hoje. Eu preciso consentir. Tem que partir de mim. Então começa com uma dor e a dor tem que gerar uma indignação. Tem que ser uma dor tão forte a ponto de dizer assim, cara, isso aqui não mais. Eu estou indignado, eu estou inconformado com a minha situação atual e a gente viu diversos homens inconformados com as suas situações naquele momento, ou qualquer que sejam. Né? A indignação faz com que você tome uma decisão e você diga, vou elevar meu patamar. Isso que eu estou agora não serve mais. Não quero mais. Não quero mais, eu quero chegar para cá. Então você está motivado para a mudança e esse passo da mudança é muito interessante porque é como se você tivesse perdido num deserto, sozinho, e você pode ficar ansioso, mas não porque você está perdido no deserto, é porque você tem diversas possibilidades para onde ir. Aí entra o mentor. E ter alguém para te mentorar, para te levar do ponto A ao ponto B, um cara que chegou onde você quer estar, facilita o processo. E facilita o processo de mudança você ter um modelo a seguir. E o que vocês falaram pra gente é de que o modelo a seguir no Legendários é Jesus Cristo. Eu comecei a rir sozinho lá, cara. Esse cara, a luz veio. Tudo que eu estudei racionalmente tá batendo com o meu processo de mudança espiritual. E o caminho a ser seguido é esse. E talvez o modelo seja esse de Jesus Cristo. Eu preciso estudar, porque o Felipe é um cara muito racional. Mas eu estou nessa mudança estudando, mas tentando, me esforçando diariamente a me permitir sentir mais. E olha que maravilha, né? Que a forma que o Senhor age, se a gente conseguisse encaixotar isso, seria limitar ele. Limitar um ser que é ilimitado. Que ele pode fazer da forma que ele quiser, quando que ele quiser. Mas eu percebo ali um padrão ali de atitude sua que leva a esse lugar que você tem buscado e tem encontrado, que é o seguinte, você vai lá na casa de um amigo seu em Maringá e ele lança uma semente
Uhum. Uma semente que ele tinha resistência de receber, que foi semeada pela esposa. Ele recebe essa semente frutifica e ele indica essa semente, ele semeia também para você. Isso. E você, semeado num processo de alguém que vem vivendo como você, tendo resultados como pai, como profissional, no financeiro, talvez você performe em vários pilares de forma muito acima da média, e tudo talvez indicava, assim como era pra mim, também me identifico nesse ponto, me indicava assim, cara, por que eu vou mexer nisso? Tá bom aqui. Mas aí você sente e você dá a permissão. Quando você dá a permissão, que você dá a legalidade pro Senhor e você diz assim, pai, eu sinto que tem algo a mais. Eu não consigo ver, eu não sei nem como fazer, mas eu quero. Bem isso. Eu quero. E aí você vai, faz sua inscrição sozinho, ou seja, é um padrão diferente já, porque geralmente o cara que não quer mudança, ou que ele nem acha que tem essa consciência, não despertou essa consciência, ele só vai se alguém, e geralmente a esposa, diz assim, olha só, você pode estar achando que tá tudo bem, mas eu quero que você vá, porque tem muita coisa aqui que eu vi que aconteceu e tem um sentido aqui que vai acontecer com você, que eu preciso que você vá. Tô falando de um modo genérico, né? Pode ser de várias formas, uns gritos de desespero às vezes da esposa, ele ecoa e que o cara vai dizer assim, sabe de um, eu vou até pra ela me deixar em paz. Eu vou até pra ela parar de falar nesse assunto, pra dizer assim, ó, preenchi, cheque. Mas você vai não, cara, muito maravilhoso, porque a razão e um ser racional que você se reconhece até então, ele te traz a capacidade, ao meu ver, de identificar, de trazer essa consciência de forma mais rápida. Sim. Você foi capacitado pelos seus, digamos assim, os ensinamentos, os aprendizados que você teve nessa busca pelo conhecimento da mente. E isso frutificou em que área? Em facilitar você reconhecer rápido aquilo que pode ser mudado. Recalcular rápido a rota. Você recalcula, faz sozinho sua inscrição e você percebe que mesmo sendo merecedor ao seu olhar, eu só mereço no mínimo que minha esposa venha com meus filhos aqui receber, assim como outras famílias. Mas você pega rápido, irmão. Pega rápido a essência de como o Senhor está conduzindo você nesse processo. Sim. Assim como, digamos assim, algumas coisas, nós falamos muito que, repetimos muito que a palavra do Senhor diz que quando o homem casa com a mulher, vira só uma só carne. Certo. A palavra fala sobre carne. Mas o espírito e a mente, ela continua individual. E a salvação também, a busca por Cristo, a busca por viver como você está vivendo nessa profundidade espiritual, ela também é individual. Então Deus já te trouxe sinais que você captou rápido, pela capacidade que você tem e também pela abertura que você deu, de identificar que, não, eu já sei, já estou entendendo como é que está sendo o meu processo. E isso vai se concretizando. E isso vai se consolidando com as provas que você pede. O Senhor permite que você faça prova, peça para fazer prova. Não, pai, me dá. O Senhor sabe o meu coração e o Senhor sabe que eu ainda não sei direito fazer isso, nem te pedir. Mas eu quero que o Senhor me mostre. Para que eu prove cada vez mais o quão boa, agradável e perfeita a sua vontade. E você vai fazendo nesse caminho e cara, que maravilha, irmão. Sensacional. De poder identificar e poder saber que isso... A semente, como é o nome do teu irmão, é um amigo legendário lá? Rodrigo. O que o Rodrigo semeou na tua vida, agora você está tendo a oportunidade de pegar essa semente, não reter essa semente, você está semeando, jogando essa semente para talvez milhares, talvez milhões de pessoas que possam alcançar isso e dizer assim, cara, se o Rodrigo, se o Diego puderam, eu também posso, eu também quero. É isso mesmo. É sensacional. E vou te dizer, é bom demais. Aí você se questiona por que não antes. Mas ao mesmo tempo, bom, se a caminhada é individual, o processo do Felipe, que pode ser diferente do processo do João, que pode ser diferente do processo do Marcelo. A gente optou aqui no podcast por fazer um bate-papo muito mais informal, né? Existia um roteiro que a gente deveria seguir, eu prefiro muito mais aqui, mas teria uma pergunta que você me faria, mas eu já vou até adiantar a sua pergunta. Assim, poxa, você falaria pro Felipe o quê? De 20 anos atrás, 30 anos atrás, com o conhecimento que você tem hoje, né? E eu fiquei me questionando o que eu falaria se eu encontrasse com o Felipe de 10, 15, 20 anos atrás. Eu não mudaria o processo. Porque se eu cheguei até esse ponto, eu precisava do Felipe daquele momento e tudo de história que ele teve. A única, talvez, orientação que eu diria seria: se permita sentir mais. Reduz o seu orgulho.
não é tudo que você não vê que existe. Existem coisas que seus olhos não têm acesso, que suas mãos não conseguem pegar, que pelo fato de você não conseguir enxergar ou pegar, não quer dizer que não existam. Mas elas podem ser maiores do que você. E elas estão aí. É uma questão de você consentir, Sim. de você se permitir ter acesso. E eu acho que eu talvez não tivesse tido essa maturidade, tido esse ensinamento, não sei, de me permitir sentir mais o mundo ao meu redor. E talvez eu tivesse tido esse contato mais precocemente, eu não sei, né? Não me arrependo de forma alguma, mas talvez se eu fosse dar esse conselho pro Felipe, cara, abra seus olhos, abra seu coração, seja mais leve, não seja tão duro, diminua seu orgulho. Não existe uma verdade, né? Cada um tem sua verdade, mas tem uma verdade absoluta que eu tô nessa busca. Mas se você não se permitir sentir, você vai perder uma oportunidade ímpar, sensacional. Eu tenho feito essa colocação no hoje, mas eu agora pensando, pegando a sua pergunta e fazendo para mim intimamente ali, eu pensei que, cara, eu faria essa pergunta que eu tenho feito hoje para mim e tenho semeado na vida de alguns irmãos, mas eu faria isso pro Diego, eu perguntaria isso pro Diego de 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? Eu diria isso para ele, cara, não acelere o processo na força do seu braço, mas também não atrase, não concorra para atrasar o processo do Senhor. Isso. E esse quanto mais rápido é no sentido de, se você tiver um pouco mais de sensibilidade para ouvir a voz, esvaziar um pouco mais daquilo que é a razão, do que é você no centro, mas colocar algo que ainda você não sabe, mas pode ser supostamente maior do que você, se permita estar ali sensível para ouvir, reconhecer, mas para não atrasar também os planos dele. Isso é o que eu tenho colocado hoje na minha vida. Eu falo assim, pai, eu sei que, por exemplo, a gente pega na palavra e eu vejo os crentes falando muito isso, os cristãos falam com muita contundência, é no tempo de Deus, ok. Eu só tenho uma pergunta quando eu escuto isso e eu ainda não estava encontrando a resposta, mas você lembra que assim como você busca encontrar essas respostas, você vai encontrar se você fizer as perguntas certas para a pessoa certa. Então ele já sondou o seu coração, ele já sabe o que você quer perguntar e ele já tem a resposta e ele vai te falar da forma que ele quiser. Não traga também esse sentimento de como você é muito sinestésico, Deus só vai falar com você através das sensações. Ele pode falar e você pode escutar através de outras pessoas, através de repente, como eu escuto lá, através de cuidar do jardim da minha casa. É um dos momentos de intimidade muito forte com ele. Eu fui entender por quê. Eu coloco os pés descalços ali na grama, piso, molho, mexo na terra. Eu sinto isso. Mas assim, eu tenho pensado muito, e talvez aqui seja uma semente para você também. A gente tenta pegar o padrão de homens e mulheres que estão na Bíblia, por exemplo, que são homens que precisaram ter aquela história marcante para estarem ali por gerações e gerações e gerações. Mas a gente não precisa e não deve parametrizar isso para nosso tempo também. Como se o Senhor ele fosse colocar o mesmo tempo. Por que eu digo isso? Porque eu estava estudando sobre uma palavra e o Senhor trouxe isso muito forte. Olha só, Moisés ele passou 40 anos no deserto. Então tem gente que está há 3 anos no deserto e encontra nessa passagem, diz assim, se Moisés esperou 40 anos, quem sou eu porque tá reclamar de 3? Amigo, o tempo de Moisés foi o tempo de Moisés. Aquele tempo é muito diferente do que é o tempo hoje e continua sendo muito diferente do que é o tempo do Senhor. Se a gente for estudar um pouco ali sobre Kairos e Cronos, os tempos, e aí fica um convite, né, para você que é um cara de muito estudo, de repente você entender que as coisas, como é que as coisas aconteciam naquela época, não precisa se repetir hoje mais. Eu parei para pensar, eu tenho dito isso, falei com os meninos lá esses dias, eu tenho tentado externalizar até para ouvir também e consolidar o meu entendimento, mas eu tenho um sentido clareza que é o seguinte, olha, o mesmo Moisés que passou 40 anos no deserto, ele passou 40 anos em Midian, porque ele, através da força do braço dele, ele matou um egípcio e ele precisou fugir para Midian e ficou 40 anos lá. Conhecendo o caráter do Senhor, fica claro para mim que Moisés não matou o egípcio por uma determinação do Senhor. Porque a gente sabe que não é obra do Senhor. Certo. O caminho de morte não é algo que o Senhor
semearia no coração de Moisés. Então Moisés ele acabou sendo levado pelas emoções, ao meu ver, ao meu pensamento. Isso é uma coisa muito particular e eu estou confidenciando aqui e também pedindo licença para falar sobre isso. Mas Moisés ele traz algo que é peculiar dele. Ele traz uma emoção que ele não contingenciou, não tinha inteligência emocional suficiente para contingenciar aquela emoção, e a consequência daquele ato foi 40 anos num lugar. Então assim, cara, a gente não pode pegar o tempo de Moisés e dizer assim, não, Moisés ficou tanto tempo para esperar a profecia se cumprir, eu também... Amigo, o seu tempo é diferente do meu tempo. A coisa que Deus já tem liberado para nós, já está preparado, já está liberado, a gente só vai acessar quando estivermos prontos para acessar aquilo. Por amor a nós, ele não permite que a gente troque os pés pelas mãos, ele não libera certos acessos ainda, porque nós não temos o discernimento, a sabedoria para lidar com aquilo. Porém, se você orar todos os dias, como eu venho orando, para pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe também ser levado pelas minhas emoções, pelas minhas crenças, para atrasar aquilo que o Senhor tem no tempo do Senhor. Entendi. Então, assim, para mim é uma grande chave a gente entender e desfrutar da leitura da palavra, daquela leitura da palavra viva e eficaz, que é muito diferente da palavra quando eu lia, pegava a Bíblia assim, cara, eu me distanciava, porque eu dizia assim, livros jurídicos não são tão difíceis quanto a Bíblia. Livros jurídicos recheados de latim, juridiquês da medicina, olha quanta coisa em comum. Mas a palavra ela só se tornou leve para mim, e o discernimento da palavra só começou a tornar prazeroso, por assim dizer, pela revelação dessa palavra, que é viva e eficaz. Então, o mesmo texto bíblico que eu leio, que Mateus lê, que você lê, o Espírito Santo ele vai trazer com intimidade, através da intimidade. Para mim a grande chave é a intimidade que você vem buscando, que você está buscando, que você vai encontrando. Essa intimidade vai te trazendo, assim como a intimidade que você tem com sua esposa, você começa a reconhecer a sua esposa no olhar. Sim. Assim como você começa a reconhecer a esposa no tom de voz, no telefone. Você conhece sua esposa quando ela está em algum tipo de... no alô que ela te dá. Eu reconheço a minha esposa Janine no alô que ela me dá. É verdade. Então, ela dá o alô, eu já sei assim, cara, aconteceu. Amor, o que aconteceu? Não, amor. O que você tem a dizer pra mim não é mais importante do que você tá sentindo agora. O que você tá sentindo? O que eu posso fazer pra te ajudar? Isso é intimidade, né? O Senhor é a mesma coisa. O Senhor, quanto mais intimidade você vai buscando, que você vai alcançando, você vai reconhecendo o agir e a presença e a mensagem que Ele tem pra você em coisas... numa paciente que você vai estar operando, num mentor, ou melhor, num mentorado que você vai estar mentorando, num estudo que você vai estar estudando aqui, altamente técnico, sofisticado da medicina, ele fala contigo, você diz, não é possível, pai, só o Senhor é capaz de fazer isso. Eu tenho tentado justamente entender desse jeito, porque eu quando eu vou reavaliar a minha história, eu tenho algumas histórias de várias mensagens simultâneas pelo caminho que eu deveria seguir. E eu comecei a aceitar isso aí. Então eu estou tentando cada vez mais me permitir receber as informações. Que nem você falou, assim, não necessariamente só sentir, mas alguém que chega e fala para você o caminho a seguir aquele ali. Eu queria só complementar um pouquinho o que você falou, que eu achei muito bacana com relação à questão do tempo, que o tempo ele é diferente para cada um. E aí fazer um link com o que a gente está conversando aqui agora sobre um conceito que para mim já fazia sentido, só que agora ele ficou muito mais profundo. Não sei se você conhece, é um escritor chamado Jacob Petrie. Ele é filósofo, é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, e eu tenho gostado muito da forma como ele explica Deus. Eu acho muito conheço, bacana. Mas vou buscar já. E talvez alguém possa conectar, eu não sei. Para mim tem servido e tem me ajudado nesse processo. Ele fala o seguinte, que não existe passado e não existe futuro. O passado passou e você não muda. O futuro ainda vai ser construído. Passado e futuro são uma relação de tempo, né? Que ficam na nossa cabeça. Quem fica preso ao passado geralmente tende a deprimir. Isso. Né? Então a gente tem que ter a sabedoria de aprender com o que aconteceu no passado. Foi bom, replica. Referência. Foi ruim, aprende, perdoa. Fecha essa porta para você progredir. Uau. E tentar não ficar preso ao futuro, porque muita gente fica acreditando que no futuro vai estar a felicidade. É no futuro que as coisas vão chegar. E o futuro acaba gerando ansiedade. Excesso de ansiedade. E aí ele fala o seguinte, bom, você não tem nem passado nem futuro, só existe o agora. Está, aceitei, só existe o agora. Bom, você está preso no agora desde que você nasceu.
Agora, passou esse tempo, agora é agora de novo e vai. Bom, se só existe o agora e o agora é para sempre, o agora é a eternidade. E se Deus está na eternidade, a melhor forma de você conectar com Deus é viver intensamente o agora. Cara, isso é tão sensacional e a gente nunca teve a oportunidade de falar disso, mas é tão profundo. Isso é fortíssimo, cara. Isso é frequência também, é tão forte, cara. É impossível não... E aí quando você fala, poxa, quando você ora, entra em contato com Deus, o que você está fazendo? Eu estou vivendo o agora. Quando você vê um pôr do sol e você fala, isso só pode ser coisa de Deus, você está intensamente vivendo o agora. Quando você fala que você conecta com Deus quando você está fazendo o seu jardim, talvez você desconecte do passado e do futuro e você vive o agora. E a sua porta estreita de entrar em conexão com Deus. E isso me trouxe uma clareza tão grande. E aí vem a questão da razão, né? Recentemente eu li um livro sobre mindfulness. Se você for traduzir, a consciência plena. Perfeito. Então, quando você desperta, você entra em contato com a sua consciência, você está em contato com o divino. Uau. Então, o aprendizado que eu tenho tido, que talvez se alguém possa conectar, que a gente está no podcast, a gente talvez consiga ajudar outras pessoas nesse processo. Sim, com certeza, irmão. É viver o agora. O agora não é o dia de hoje, o agora é o aqui e agora. Então assim, a minha conversa contigo, se eu estou intimamente conectado contigo, eu estou conectado com o divino, porque eu estou vivendo agora. Agora, irmão. Cara, isso... Sensacional isso. Muito sensacional. E assim, eu não complementaria isso pela minha vontade, porque é algo que é muito particular, mas eu acredito que Deus, ele nos dá a oportunidade de não procrastinar e de não também reter. E eu entendo que por essa frequência e por você ter tocado nisso de forma tão... e usou a palavra exatamente do que eu penso que é a eternidade, eu tenho conversado com as pessoas mais íntimas, e agora vai deixar de ser algo mais secreto nesse momento, mas eu entendo que Deus, ele talvez tenha me determinado a fazer isso agora, mas eu quero pedir licença mais uma vez para dizer que não é a minha verdade, não é um pensamento, e que a religiosidade das pessoas, principalmente de quem está ouvindo, não deixe atrapalhar a essência do que eu quero passar. Tem muitos cristãos que estão vivendo o tempo todo esperando a eternidade. Lá no futuro. Lá no futuro, porque a palavra do Senhor nos garante a vida eterna, para aqueles que creem, que confessam, pela confissão da fé, por viver em princípios, existem os requisitos ali, por assim dizer, mas não é bem sobre isso, não é sobre analisar esse ponto de vista que é imutável, de uma promessa que é imutável. Mas eu quero te dizer que o cristão que ele não está vivendo o agora, porque ele já sabe que vai vir a eternidade, a vida plena, a vida sem boletos, a vida sem conflitos, a vida sem ele ter desgostos, decepções, angústia, depressão, a vida eterna, ele deposita toda a expectativa dele na eternidade, mas ele esquece que a eternidade, para mim, já começou, meu irmão. Isso. E quando é que eu me conecto com isso? E quando é que eu começo a sentir isso para me afastar, não da promessa, mas para me aproximar da promessa, vivendo a promessa agora? Eu entendo que todos os dias eu tenho uma oportunidade de dizer para o Senhor, Pai, a vida que o Senhor me conferiu e as responsabilidades que o Senhor tem me dado, eu tenho muita responsabilidade com isso, pelo zelo por isso, eu tenho tanta responsabilidade por isso que eu preciso viver isso intensamente, eu preciso desfrutar disso intensamente, e eu tiro todo a minha angústia, a minha ansiedade. A minha esposa fala, cara, é maravilhoso você não ter ansiedade. Que eu sempre falei isso, lá em casa não existe essa palavra, a gente não fala sobre essa palavra. Minha filha de 7 anos hoje, ela cresceu, e quando ela pensava com 2, 3 anos em falar sobre ansiedade, eu tô ansioso, ela, não. Ela, você tá o quê, pai? Ela, não, papai, eu tô aqui pensando como é que vai ser. Ela calcula fácil, isso é uma coisa que identifica. E a palavra tem um poder muito forte. Então, ela sabe que quando alguém fala para ela que tá ansiosa, ela não concorda, ela não recebe, ela na hora, eu já vi ela falando isso. Não, meu pai não deixa eu falar essa palavra ansiedade. Por quê? Porque eu quero treinar ela para não viver o amanhã. E eu vivo isso diariamente, irmão. Mesmo quando a minha mente tenta me levar para um momento futuro. Mesmo quando minha mente está aqui, que eu não sei que horas são agora, mas eu tento dizer assim, cara, o que eu tenho mais tarde? Mais tarde eu tenho... Cara, eu estou desfrutando desse momento aqui agora. E da maravilha, aquilo que eu te falei, né? O encontro que teve ali fora.
que eu digo assim, isso não é qualquer coisa. Isso é viver intensamente o agora, é viver intensamente tentando estar sensível e buscando essa sensibilidade para entender que no agora as maravilhas do Senhor já acontecem. Então, como é que eu não vou entender que a eternidade já começou? E se a gente pegar a palavra eternidade, a essência, a etimologia da palavra eternidade, eu nem fiz isso, mas com certeza a gente vai levar, não é um lugar estático lá na frente. É um lugar dinâmico, de que já começou e que ele não tem fim. Isso. Por isso a eternidade. Então eu vivo assim, eu queria o cristão que está ali, não tomando posse daquilo que o Senhor já liberou para ele agora, mas ele não toma posse porque ele está esperando a eternidade ao amanhã, esquecendo que já começou agora. Eu quero passar essa coisa que eu não traria aqui para o podcast, que é uma coisa muito íntima, de dizer que eu já tenho vivido, buscado viver a eternidade no agora, nas minhas ações de agora, e desfrutar também da maravilha da eternidade nas maravilhas que o Senhor coloca agora. Isso. Como é que você vai olhar para sua filha e para sua esposa e vai achar, e vai saber que, óbvio, estar ao lado do Senhor é a melhor coisa que existe, porque eu posso sentir já hoje os pequenos momentos que Ele me deixa vibrar com Ele, com as coisas assim, Pai, como o Senhor é muito bom estar contigo em qualquer momento. Mas quando você olha para sua esposa e para suas filhas, você já pode sentir que o Senhor já te liberou a maravilha da eternidade agora. Então não tinha como não dizer isso quando você fala sobre... Imagine que o que nós estamos falando aqui, Filipão, é tão profundo que ele vai muito além do tempo. Alguém pode estar perguntando quanto tempo esses homens têm no evangelho, quanto tempo esses homens têm na igreja, quantas vezes eles... A intensidade e a intimidade, e principalmente essa palavra intensidade, ela anula qualquer razoabilidade, qualquer racionalidade sobre o tempo. Então não se pegue a isso, irmão. Se pegue que, independente, eu já me fiz essa pergunta, Senhor, por que eu não pude viver essa vida com o Senhor sem fazer as coisas na força do meu braço antes? Aí eu fico pensando, não, porque o Senhor quis dessa forma. Não, talvez eu atrasei. Mas agora, deixa eu falar uma coisa, eu tenho 39, eu acabei de fazer 39 anos. Se eu parar para olhar para trás e esquecer que o tempo que o Senhor me determinar daqui para frente, eu posso desfrutar dessa maravilha, mas o agora está sendo maravilhoso também. Eu paro de ficar me perguntando, por que eu não aflorei? Por que eu não busquei o evangelho antes? Cara, não importa. Não tenho como voltar lá. Mas eu tenho como hoje pegar e dizer assim, ó, agora eu não quero passar um dia sem a tua presença, Senhor. Isso. Agora eu não quero passar mais um dia sem ter intimidade com o Senhor, sem desfrutar das suas maravilhas, irmão. E dá uma sensação de paz tão bacana, né, Diegão? Porque eu tenho percebido isso nessas últimas semanas. Depois que eu entendi de que eu precisava viver mais intensamente o agora, coisas boas vieram como consequência. Não reclamo de praticamente mais de nada. Coisas que antes, assim, não que me deixassem transtornado, eu sempre tento ser um cara mais... bem, mas... Assim, coisas bobas do dia a dia. Incomodava. Minha filha fez xixi fora do vaso, aí dava uma irritação. Aí eu já olho com outros olhos, assim, poxa, que oportunidade legal que eu tenho para ensiná-la algo novo e eu vou estar curtindo a minha filha e talvez eu ficasse chateado e pudesse estressá-la. Agora está tudo certo, ela não tem a maturidade ainda. Sim. Então eu estou vivendo muito mais o agora com as minhas meninas porque eu sei que isso vai passar. E é uma dor de tanto pai que às vezes nesse momento com a premissa positiva de ser provedor, de sair de casa e de juntar a grana, deixa de ver os filhos crescerem. E aí você não precisa ficar o dia inteiro com seus filhos, mas o momento que você estiver com eles, viva intensamente aquele agora. Com a sua esposa do mesmo jeito. Uau, amor. Sabe? Com seus pais. Daqui a pouco meus pais estão indo embora, porque já estão com um tempo de vida muito mais avançado do que o meu. Sim. Algo que eu tomei para mim, uma coisa que me ajudou muito, que aí é mais filosofia, mas a gente pode trazer para a questão da espiritualidade também. Eu acho que uma das grandes viradas de chave lá perto dos 40 anos que eu tive foi estudar sobre finitude da vida, que é uma certeza que todo mundo tem, mas que a gente opta por não conversar sobre. E especificamente no Brasil, o Brasil ele foi criado como o Brasil do futuro, o Brasil da esperança. Então falar sobre morte é algo que agride, a gente opta por não conversar por aquela coisa que vai acontecer com todo mundo ou com algum ente querido seu. E a gente não se prepara para isso. E aí esse vídeo que eu vi naquela época, ela falava dos 5 maiores arrependimentos no final da vida. E eles se repetem, independente se você é homem, mulher, branco, negro, brasileiro, australiano. Rico, pobre. É algo
para todo mundo, né? Um desses grandes arrependimentos é você não expressar seus sentimentos. Então, assim, eu cheguei na minha festa de 40 anos, foi uma festa super simbólica para mim. Eu subi no palco, a gente fez uma festa na casa de praia e eu agradeci a meus pais. Eu não queria agradecer no túmulo dos meus pais, eu queria agradecer em vida aos meus pais. Agora. Eu comecei a exercer isso e a vida ficou tão mais leve. Então, assim, a gente precisa expressar nossos sentimentos pro próximo. Das pessoas que amam a gente, que a gente ama, que estão viver intensamente o agora, faz parte disso aí. Um arrependimento muito forte, se afastar dos amigos. Acabei de receber um amigo meu que veio de Minas, passou 3 dias lá em casa, foi muito bacana. Foi um tempo curto, mas a gente viveu intensamente aquele agora. Não ter se permitido ser feliz, ter trabalhado demais, são arrependimentos muito grandes. Então, assim, se a gente entende que vai acabar, o que é que eu posso fazer agora, das minhas ações de hoje, para que eu tenha uma vida de propósito e que eu não me arrependa quando chegar lá. Então, tudo leva a gente entender de que a gente tem que valorizar o nosso agora, que a gente não sabe quanto tempo vai durar o nosso agora. Então, quanto mais próximo do agora você tá, mais próximo do divino você tá. Aí tudo fez sentido para mim. E eu tô tentando amadurecer cada vez mais essa ideia. E por consequência meu coração tá tão em paz. Reclamando menos, agradecendo mais, vivendo intensamente o agora, dentro da minha realidade. Claro, não tem sua realidade e a gente vai adaptar. Mas o viver o agora me tá fazendo com que cada vez mais eu me aproxime de Deus. Isso é cura, e você, cara, esse aspecto da filha mexe muito comigo, porque eu me vejo e eu me importo muito com a paternidade, com a forma de educar, sim, mas principalmente com a forma de trazer com que a minha filha ela cresça mentalmente saudável, espiritualmente saudável, com um corpo saudável. Porém, eu não perco esse gancho do que você fala, de olhar sempre com esse olhar de assim, cara, eu preciso educar? Sim. Eu preciso dar limite? Sim. Eu preciso dar não? Sim. Eu preciso ser firme? Sim. Mas eu também preciso, mesmo com tudo isso, mesmo com esses papéis desafiadores que é do pai, que é de educar, do educador, mas eu prefiro que em todos esses momentos ela reconheça uma coisa que não pode faltar em nenhum desses momentos: amor. Isso. É tudo por muito amor a ela. Então eu falo isso pra ela: filha, deixa eu te explicar, eu sei que você não tá gostando do que o papai tá te dizendo agora. Eu sei que você não tá gostando nem um pouco, que você tá chorando por frustração, por isso e aquilo, porque você tá recebendo uma proibição, por exemplo, de algo do seu pai. E eu não tenho problema em relação a isso. Eu não me incomodo que você chore, que você externe isso. Eu só não posso permitir que você não reconheça que o papai tá fazendo isso por amor. E eu posso provar. E eu vou te provar agora. E ela tá ali chorando, talvez, eu fico assim, ela talvez nem tenha o discernimento, mas também ela não tenha 7 anos, mas ela talvez nem tenha naquele momento também plastidade emocional para poder entender no momento que ela tá chateada do que eu tô querendo explicar para ela, mas eu falo mesmo assim, e eu sinto que, pelo menos no final, ela reconhece, tanto que ela vem me dar um abraço, e, cara, uma coisa maravilhosa, que é a resposta de Deus, que eu sempre digo assim: pai, faz de algum modo que é tão maravilhoso viver intensamente com a minha filha como eu vivo, desde que ela nasceu, que eu não quero perder tempo ela estando brigada comigo. Isso. Eu não quero perder tempo ela tá achando e me vendo como inimigo, como alguém que tá ali contra ela. Só me permite isso. E, cara, é tão maravilhoso. Ela talvez um dia vai enxergar, vai ver esse podcast, se assim for da vontade do Senhor, ela ver isso aqui e vai reconhecer cada palavra do que eu tô dizendo como verdadeira. Porque ela também faz isso. Ela é muito interessante, irmão, que eu educo, dou limite, sou firme, mas em 5 minutos ela: papai, me dá um cheirinho, papai, me dá um abraço. Cara, isso pra mim é a prova viva, a prova no agora, de que quando você coloca amor, e quem é o amor? Qual é a maior representatividade do amor? Jesus Cristo. Ninguém representa mais o amor do que... Ninguém amou mais do que... Que é o modelo que a gente quer passar adiante. Isso. Então quando você replica pela imagem, pela semelhança, não tem como não ter a presença do Senhor e não tem como dar errado, irmão. E eu vou até complementar um pouquinho o que você falou, que talvez algumas pessoas pensem um pouco deturpada essa questão do amor. Não existe excesso de amor. Não existe. Tem gente que fala assim: você não pode dar amor demais, você vai acabar mimando. São coisas diferentes. Não existe. Mimar é quando você faz pelo seu filho aquilo que ele poderia fazer sozinho, é quando você tira a autonomia dele. Mas dá beijo, dá abraço,
dar carinho. Cara, isso aí você pode fazer à vontade e manter All as inclusive, regras all e inclusive. manter as orientações. Isso. Ilimitado, irmão. É Ilimitado. sensacional quando você entende isso, que você dar amor ao próximo, e em especial para sua esposa e seus filhos, não tem limite. E o que é que isso tem a ver com Legendário? Tudo. Tudo. Legendário é exatamente isso. Legendário número 1 é exatamente isso. E quando nós temos aquela experiência na montanha, as experiências, né, que já são algumas montanhas, eu tenho certeza que vai desfrutar de mais algumas e vai receber coisas, irmão. Declaro, oro para que você receba bênçãos ainda mais especiais, bênçãos ainda maiores, porque o Senhor já liberou isso para você, claramente. Se não puder em junho, mas aquilo que ela estava falando lá atrás, eu quero consolidar aqui ao vivo, né, para que você não perca o que o Senhor tem para derramar ainda mais na sua vida, nessa sua busca e no seu encontro, irmão. Com certeza. Maravilha. Eu queria aproveitar da oportunidade, Diegão, e até fazer um link de uma percepção que eu tive, né? A gente tem visto muitas informações desconexas em redes sociais de pessoas que não participaram do processo, né? Eu enxergo que o Legendários é um movimento de homens para homens que querem utilizar Jesus Cristo como modelo a ser seguido para que o homem volte para a posição dele que ele deveria não ter deixado, de sacerdote do lar, de proteger a esposa. Já desconstruiu uma ideia, tem gente que acha que é um movimento machista. Muito longe disso. Muito longe disso. E servir de bom exemplo para os seus filhos. Para que a gente possa, através de núcleos familiares, ter uma sociedade melhor. Essa é a visão que eu tive e eu achei extremamente racional. Porque a gente está realmente muito incomodado com o rumo que a sociedade tem ido nos últimos tempos. A percepção que eu tive lá, eu nunca vi um grupo de homens ter um carinho e um amor tão grande pelo outro sem julgamento. Você muitas vezes está no grupo dos seus amigos que você ama, mas assim, conversas superficiais, a gente não consegue ter esse tipo de aprofundamento como a gente está tendo aqui agora, né? Tudo se ridiculariza, tudo você, não, deixa de bobagem e tal. E lá você tinha uma percepção de que o outro na sua frente, ele queria realmente o seu bem, te ajudar sem julgamentos, cara. Então, nesse aspecto, eu achei que o Legendários, ele é realmente um ponto muito fora da curva, e você usa nas suas palavras que a gente, os homens de forma geral, só utilizariam com os filhos e com a esposa. Você trata outros homens desse jeito, você usa palavras como amor, palavras como carinho, palavras como meu irmão. A gente precisa, talvez, como homem, se permitir utilizar mais palavras de amor e carinho para outros homens sem necessariamente perder nossa masculinidade. Totalmente. Tem gente que deturpa esse sentido, né? Sim, sim. Isso eu percebi do Legendários e eu achei uma coisa tão interessante. Esse cara, eu nunca vi isso no grupo de homens. As conversas são mais superficiais. O homem é treinado na sociedade para ele ser forte, não pode expressar sentimento, não pode chorar, tem que pegar todo mundo. Sim. Cara, a gente precisa modificar esse tipo de percepção do que é o homem de verdade e que traz benefício para a sociedade. E aí, nesse aspecto, eu queria parabenizar, porque eu vejo que é um esforço hercúleo da parte de vocês. Vocês abrem mão da vida de vocês, da família de vocês, para estar lá ajudando outros homens em busca de uma causa maior. Eu me identifiquei e eu quero cada vez mais participar do processo e talvez ajudar outros homens. Cara, você fala uma palavra que eu tenho usado muito. Eu tenho evitado, não por dizer assim, me incomoda, não é para que eu acho que a gente não deve verdadeiramente gastar energia, ou não precisa, pelo menos não precisa gastar energia, tentar rebater as coisas, rebater as críticas, principalmente as superficiais. E a superficialidade para mim é algo que fala muito mais do crítico, que critica por uma repetição algo que leu ou que ouviu falar, e a superficialidade, ela na verdade afasta aquela pessoa que está criticando na superfície, afasta ela do extraordinário. A profundidade, ela está intimamente ligada para mim ao extraordinário. Você não tem como encontrar o extraordinário. Você pode até viver na superfície e encontrar o ordinário, mas o extraordinário você só encontra na profundidade. Então, assim, cara, a crítica, eu olho muito o crítico ali e tenho verdadeiramente, irmão, acho que é uma das grandes, assim, treinamentos na capacidade que vem do Senhor de amar as pessoas independente do que elas estão dizendo. Porque,
quando você olha o exemplo de Cristo, tudo para você se torna muito fácil fazer. Você pode até não querer fazer, mas não venha com história que é difícil. Porque depois você olha o que Cristo fez e fala assim, cara, tudo que eu tô fazendo é muito fácil diante daquilo que ele fez. Então olho para os caras assim, e eu nem era muito o assunto também, mas assim, é importante que diga, talvez nesse primeiro podcast, não em resposta a absolutamente nada, mas é só para trazer um pouco mais de intimidade para as pessoas que estão ouvindo. O cara que nunca foi, e a maioria dos críticos, pelo menos todos que eu recebi e que eu li e que amei ali na leitura, diz assim, cara, Jesus te ama, meu irmão, eu também te amo. E eu espero que Deus um dia te guie pelo caminho para você experimentar e você ter o seu discernimento se é bom ou ruim, mas o ponto é que existe um padrão ali. Eu sinto isso. E o padrão desses haters, ele me leva a um lugar de que esse cara só quer um abraço seu. É isso que eu ia falar. E ele vai dizer, e eu já ouvi os críticos assim mais que precisam de um pouco mais de misericórdia ali, que diz que um monte de homem que vai pra montanha, dando a entender coisas, cara, sem dizer pra você, celular, meu irmão, sem esposa. tudo que eu queria é pegar você agora aqui, te abraçar, te dar um abraço de homem pra homem, mas te abraçar e dar um beijo no seu ombro e você entender que a masculinidade não tá em nada do que você tá pensando, é porque você aprendeu. E assim, eu tenho muito amor por esse tipo de crítico, porque na verdade o que faltou nele, faltou para muitos homens, que é ser amado. Quantos desses homens não foram abraçados pelos pais? Quantos desses homens não ouviram eu te amo do pai? Então como é que ele quer que homens vão pra montanha? O homem tá indo pra montanha dizer eu te amo e... Talvez se você não tivesse vivido isso, visto, sentido, presenciado, talvez você também pudesse, pelo modelo que você possa ter tido, dizer assim, cara, eu não tô acostumado com esse negócio de homem ali, falando de amor, de como ser mais doce com a esposa, esse negócio de homem não. Isso. Então assim, cara, isso é só porque você aprendeu errado, irmão. Talvez você só precise ser notado, e talvez você queira tanto ser notado, que você só encontra na internet uma forma de você ser acolhido, mesmo que seja no vício emocional do combate, do embate, né? Tem gente ali que tá alimentando um vício emocional, que nunca vai parar de retroalimentar aquilo, porque ele gosta daquele sentimento de ir lá criticar, porque ele já talvez ele queria dizer, cara, eu quero saber um pouco mais disso, mas eu prefiro criticar, porque se eu for criticar eu vou ter atenção. Vou ter que tirar minha carapaça, vou ter que tirar minha armadura. Isso. Eu já passei por isso. E tirar a armadura, você se permitir sentir, aí volta para a nossa conversa inicial. Tem uma frase muito bacana que fala o seguinte, que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Já deve ter ouvido, viu? Maravilhoso. E às vezes a pessoa não está pronta para aquilo que você tem para falar. Também eu acho que do lado de cá, se a gente já tem esse tipo de conhecimento, a gente não pode forçar, pelo que a gente conversou no início, porque não pode, a mudança tem que ser de dentro para fora. Isso. E aí eu acho que o caminho a ser seguido é tolerância, amor, paciência, acolhimento. Quando você estiver pronto, eu estou aqui. Isso. E fazer questionamentos. Não entrar em embate, porque é o que a pessoa talvez queira. Ela quer que você entre em embate para justamente provar que você está errado. Mas você não prega amor e você está brigando comigo? Aí não bate. Não bate. Não tem congruência. Não tem congruência. Congruência pelo exemplo. Pelo seu comportamento. Não adianta a gente estar falando aqui tudo isso, daqui a pouco... E vai ter alguém que vai estar só esperando... Esse dia eu recebi alguém, um legendário foi preso com cocaína. Cara, o cara fez isso lá, precisa ser responsabilizado. Independente da busca dele, independente do que ele foi buscar no legendário, eu espero que ele tenha encontrado, espero que isso seja mais um caminho para ele dizer o que ele não quer, que ele já experimentou mais um episódio de algo que ele não deve querer para a vida dele, que é ter que responder criminalmente, ser preso, etc e tal, mas é a busca dele, meu irmão. Agora olha pro exemplo do Rodrigo, olha pro exemplo de João, de Pedro, de homens que, através sim do legendário, de uma ferramenta, os legendários é uma simples ferramenta, não transforma ninguém, não convence ninguém, mas é uma ferramenta que dá acesso. E que na vulnerabilidade que o cara se coloca ali, naquela vulnerabilidade, se coloca, pô, não conheço esses caras aqui, mas eu vou passar 72 horas, então é melhor que eu entre na frequência de me abrir aqui pros caras e abrir meu coração, porque eu posso receber algo. Vulnerabilidade. E às vezes você não encontra isso nos seus amigos, irmão. E eu quero te falar sobre isso. Algumas vezes eu notei ali conversando com você e vendo no meu coração te falar isso, que alguns amigos não entenderão.
Já percebi. Alguns amigos não aceitarão. Que aí são níveis na minha linha de pensar, de discordar, que vão caminhando para um nível mais extremo. Alguns não irão querer seguir, mesmo entendendo assim, cara, eu acho legal o que o Diego tá fazendo, eu acho legal o que o Rodrigo tá fazendo, mas o Felipe tá fazendo, o Rodrigo lá de Maringá, Felipe e o Matheus, eu acho legal, mas não é para mim isso. Não quero, eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto, mesmo que ele não tenha nem consciência disso. E tá tudo certo. O que não tá certo, na minha opinião, é que a gente não tem que também tá se colocando em locais que a gente já não tá sentindo mais a mesma frequência. E qual é a grande chave para mim disso? Eu continuo amando meus amigos de 20, de 30 anos, os amigos da infância, mas eu entendo e respeito também que eles ficaram na infância. O amor, ele eu vou dizer assim, é vitalício. Tem tanto amor que a gente tem para dar que a gente não precisa deixar de amar ninguém. Só não posso também ficar querendo fazer na força do meu braço, de querer trazer o cara, ou também nos colocar num lugar que a gente já não tá mais dando match, né? A conversa já não encaixa mais. A frequência das palavras já não se alinham. Então, assim, para mim, qual foi o grande segredo, irmão? E eu tenho falado isso também publicamente, porque Deus trouxe muito forte para mim. Você é um cara que sempre foi muito habilidoso para fazer amigos. Minha mãe já reconheceu isso, a minha esposa já reconhecia isso, e eu reconhecia isso, e achava muito bom, porque era no meu jeito. Eu sou bom em fazer amigos. O meu perfil, entendendo ali como eu... E eu gosto de fazer amigos. O problema é que quando eu faço isso, eu gasto energia tentando fazer do meu jeito algo que Deus já fez para mim, que é simplesmente só preciso reconhecer os amigos que Ele já fez, irmão. É tão forte isso que hoje os amigos que eu consigo abrir o meu coração e ser 100% eu são os amigos mais recentes, não são os amigos mais antigos. E isso causa uma quebra de paradigma muito grande, porque antigamente eu pelo menos admirava quem dizia assim, esse cara aqui, eu tenho 40 anos de amizade, meu irmão. Esse cara aqui, eu tenho 30 anos de amizade. Esse cara, eu tenho 20 anos de amizade. Hoje eu olho para alguns... Me conhece, né, desde de criança, só que você mudou. Eu mudei, irmão, eu mudei. Eu já não me conhece mais, ele já não me reconhece mais até. E tá tudo bem, porque não está se falando sobre a pessoa ser boa ou ruim, é sobre o time. E a gente também respeitar o outro a ponto de deixar o outro fluir da forma que ele quer, respeitar o livre-arbítrio, respeitar a individualidade do cara e deixar as coisas caminharem e a gente ouvir quem é que o Senhor está nos conectando. Uma coisa que abriu muito o meu coração e minha mente recentemente é entender e aceitar que a vida é feita de ciclos. O ciclo tem início, meio e fim. Tem ciclos que vão durar um dia na sua vida, um mês, um ano. Tem ciclos que são para a vida inteira. Verdade. Então acho que o segredo está em você, se você percebe que tem um ciclo que está terminando, exercer gratidão pelo que aconteceu. Sempre. Mas saber desapegar. Porque se você quer evoluir na vida, você precisa aprender a desapegar. E desapegar não quer dizer, vou deixar de amar, eu vou deixar de conversar. O meu caminho está sendo trilhado para lá e ele não quer ir. E tá tudo certo. Tudo certo. Em contrapartida, se ele desperta e enxerga no caminho que eu tô indo algo de bom, eu também não preciso isolar. Venha. Venha, lógico. Eu já tô aqui na frente, eu já sei o caminho, eu vou acelerar seu processo para você chegar perto de mim. Então, eu vivi isso agora recentemente, nas últimas semanas, dos dois lados. Amigos de longa data que ridicularizaram o processo, e até eu tive o ímpeto de querer explicar, e eu parei e pensei assim, não vale a pena porque ele não está pronto para ouvir. Porque se ele estivesse pronto para ouvir, ele ia me perguntar, Felipe, me explica como é que foi. Sim. Eu estava à disposição, ele não teve interesse, então tá tudo certo. Às vezes tem medo de... Tá tudo certo. Mas eu tive também amigos que falaram assim, me explica um pouquinho mais. Eu ouvi falar, isso, eu expliquei o processo. Cara, gostei. Acho que bateu com o que eu tô precisando. Uau. Então, assim, isso, a gente pode também reiniciar novos ciclos com os amigos antigos. Sim, que também estão vibrando na mesma energia que você tá. Muito mais fácil. Porque você vai reconhecer certo. No Senhor que você, na verdade, fez um amigo que ele queria. Você antecipou lá atrás, fez amizade de alguém que... comecei a perceber isso aí. Então, alguns colegas falaram assim, poxa, eu gostei da sua coragem. Sim. Achei que foi muito bacana o que você falou, conectei. Explica um pouco mais. Maravilha, irmão. E tô com alguns amigos já que já estão engatilhados para subir a montanha já. E não coincidentemente, perceba que a própria narrativa da história te traz um lugar de que você está se preparando cada dia mais, se capacitando cada dia mais para mentorar pessoas, irmão. Isso traz uma responsabilidade. Foi o que a gente conversou lá fora, né? Sim. Então, assim, eu acredito, né, que não foi à toa
de eu ter sido convidado para participar Não do foi. primeiro Arrucast, né? Sim, sim. Porque eu acho que o meu caminho é por aí, é o caminho de expressar a minha opinião, de estar falando para outras pessoas. Isso, irmão. Minha conversa aqui contigo, mas a gente não tem noção do quanto de gente que vai estar vendo e vai estar sendo Sim. impactada de forma positiva, Sim, amém. né? Quantas vezes a gente pode Que talvez seja feita à modificar vontade. com essa conversa Perfeito, nossa irmão. aqui. Então, eu hoje acho que eu estou sendo preparado. Acredito que estou sendo preparado para Lapidado, algo né? maior. Sim, irmão. A minha ideia no momento é mentor de médicos, mas eu acho que vai ser insuficiente, Diegão. E eu acho que você vai me ajudar nesse processo, viu? Tô com essa certeza. Seja feita à vontade. Eis-nos aqui, irmão, para te ajudar verdadeiramente, para poder sempre transbordar na vida do outro e também ser transbordado, porque a gente entende que as relações não são ganha-perde, como nos ensinaram lá atrás. As relações precisam necessariamente para ter saúde, ganha-ganha. Ganha. A gente precisa entender que não é porque fulano tem que perder para que eu ganhe. Como é que a gente pode ganhar juntos? E tem muitas formas disso acontecer em vários aspectos. E eu sei que poderia estar aqui, sei lá, vem uma legião de grandes homens de honra que eu conheci, que eu tenho a oportunidade de caminhar, que eu quero estar aqui em mesa. Mas aprovo ao Senhor verdadeiramente um cara que eu só tive aquele contato na montanha, aparentemente superficial, mas o coração da gente, e a confirmação vem quando a gente percebe que os dois lados sentiram. Aprove ao Senhor trazer você para esse primeiro podcast, para que seja dado início não só à jornada de podcasts, de mensagens do Arrucast, mas que seja início de uma jornada de grandes outras histórias dignas de serem contadas, de grandes outras histórias que saiam daqui também dessa mesa, que você possa impactar e que eu possa semear também, irmão, a nossa equipe, os nossos irmãos de montanha, mais do que de montanhas, a maioria, estão disponíveis, irmão, para transbordar e fazer com que a sua voz e o seu exemplo seja levado. E por falar nisso, eu vinha pensando aqui em como falar disso sem trazer detalhes da montanha, mas aquele momento em que você se manifestou, que você se levantou, eu quero até que você fale do sentimento que veio, mas aquilo para mim trouxe algo muito poderoso, irmão, porque você esperou vários testemunhos e num local que não era um local em tese mais de falar, parece que algo ficou ali. Foi. Me conte um pouco mais, irmão. Existia um número de pessoas para fazer testemunho e já tinha passado. Eu estava numa posição mais distante. Você era o subchefe? Era o subchefe da família 5. Subcapitão, né? Subcapitão, da família 5. Então eu tava lá no fundo e me sentindo um peixe fora d'água, né? Tudo que eu contei aqui, até então eu me considerava um ateu convicto e hoje eu não consigo rotular. Eu ainda tenho uma dificuldade grande de dar nomes e acho que é algo que eu estou trabalhando em mim para me permitir mais falar. Mas eu senti algo dentro de mim de que eu precisava falar. E aí naquele momento o embate interno, as vozes na cabeça. Claro. Pô, falo ou não falo? Levanta a mão ou não levanto? Mas pô, você pode ser julgado. Tem um monte de que você nunca viu na sua vida e você vai abrir seu coração aqui. E se essa galera te massacrar? Porque pô, todo mundo aqui tem essa visão que é diferente da sua. E senti aquela vontade. E eu timidamente levantei minha mão. Acho que você não tinha visto ainda. E aí um irmão que estava como subcapitão da outra família, acho que ele foi utilizado para me dar coragem e falou, levante. Não levante essa mão, levante e fique em pé. E eu não vou, disse, cara. Bom, eu vim para cá com o objetivo de... Me disseram que se eu viesse para a montanha eu ia conhecer Jesus. Eu tô aqui para isso, eu vou usar, não vou. Vamos. Levantei, você me viu. E aí eu me senti, você se coloca numa posição de olhos todos atentos a você. E aquilo não me intimidou. Poderia ter me intimidado, outros tempos me intimidaria. Sim. E eu abri meu coração e eu falei toda a minha história, por que eu estava ali. E que eu não me sentia até então, o meu objetivo de estar ali não tinha sido alcançado até então. Pelo menos você achava. Até aquele momento não tinha, e tava, poxa, será que vai acontecer, não vai? Sim. E aí eu recebi uma informação através de um colega legendário, ele me puxou no canto e me passou uma informação muito importante, você vai ter uma experiência com Jesus aqui ainda nesse momento. Me falou com muita seriedade, botou o dedo no meu peito, no meu coração,
E ele me pediu para que eu ouvisse. Ele só falou isso, ouça. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu ouvi o quê? Só para contextualizar, casei com Cláudio em 2011. Casamos na igreja católica. Sim. E eu permiti que tudo acontecesse muito por causa de Cláudia, apesar de não ser da minha vontade, tá tudo certo. E, poxa, eu vou casar porque para ela é muito importante. Foi lindíssima a cerimônia. Eu lembro que um pouquinho antes da cerimônia a gente fez uma entrevista com o Padre Paulo. Eu fui muito inseguro para aquela entrevista. Porque assim, poxa, como é que eu vou entrar na sala do padre, ateu? Ele vai cancelar o casamento, cara. Aí eu entro, tem uma bandeira do Vitória, do Bahia. Aí esse cara, tá todo o ambiente pronto para ele me moer, né? E Padre Paulo teve uma sensibilidade de não tocar no assunto. A gente não conversou sobre. Uau. E ele não falou comigo. Ele virou para Cláudia e falou: Cláudia, acalme seu coração. Felipe tem um tempo dele. No nosso casamento belíssimo, teve um momento da entrada da Sagrada Família e a gente estava de joelho, de frente para o altar, de costas para o público, todo mundo em pé. Depois eu vi no vídeo, até hoje, cara, quando eu vejo esse momento, eu me emociono bastante, todo mundo com a mão. Traz uma energia tão positiva pra gente. E cantou uma música que até hoje me emociona muito, que é a música Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Pai Diegão, eu chorava, velho. Chorava. Mas é um choro de uma energia boa. Né? E eu não sabia rotular, não sabia. Então assim, desde então, existia uma ancoragem dentro de mim dessa música. Sim. E o recado que eu ouvi lá no Legendários é ouça. E eu via todo mundo cantando e eu me senti um peixe fora da água, porque assim, as orações eu parava e olhava assim, poxa, letras bonitas, não conheço nenhuma. Sim. Porque não era meu ambiente. Sim. E em um determinado momento, essa música que não foi tocada em nenhum momento, foi só naquele momento que começou a tocar. Eu fui orientado a ouvir, cara. E foi uma música que me trouxe uma emoção tão forte no meu casamento. Por que essa música agora aconteceu nesse momento? Sim, sim. Só fiz permitir, velho. E foi um choro bom. E a minha família já sabia um pouco de mim. E eu baixei a cabeça e comecei a chorar na minha. E eles começaram a me abraçar, velho. Aí entra aquela questão que a gente falou do amor masculino. Genuíno ali, puro. Genuíno, de boa. Cara, tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra te acolher. E foi um momento tão especial, velho. Eu acho que naquele momento a ficha caiu. Naquele momento eu me permiti, naquele momento eu senti aqui dentro do meu peito que realmente tem algo que eu não controlo, algo que eu não vejo, mas eu sinto que tá aí pra me ajudar e pra me fazer bem. E também nem quero mais controlar, nem quero. Permitir. E desde então as coisas têm sido muito mais leves. Então... eu preciso, até queria ver com o pessoal da Regra, eu queria rever se fosse possível aquele depoimento, porque eu ainda não entendi, né, que eu conversei contigo. Sim. Entendi ao certo, porque muita gente depois, tanto lá como depois, falou assim, Felipe, cara, o que você falou foi muito forte. Sim. Você falou muito forte, foi muito sincero. Muito sincero. Você vê que é uma coisa muito do seu coração ali, uma coisa muito genuína mesmo, como as coisas do Senhor, mas... e que bom, cara, que bom que mesmo aos 47 do segundo tempo, nos acréscimos dos acréscimos, mais, né, talvez os 52, os jogos agora estão mais 52 do segundo tempo, você não percebi. Hoje eu percebi que foi no momento que tinha que ser. Sim. Era passar daquele jeito, naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas, entendeu? E é tudo, Felipe, é muito claro pra mim que é tudo... muito além do que é Diego, do que é Felipe, do que é a sua história, do que é a minha, do que é o Legendários em si, é muito mais profundo. Porque as coisas do Senhor, elas são exatamente ali. Cara, você viu que outros homens ali mesmo disseram assim, meu amigo, ele falou algo que eu tava sentindo também, só que eu não sabia nem como, eu nem tava pensando nisso, e ele trouxe. E ali, cara... era muito claro pra gente, irmão, na frequência espiritual, que o top ele é de uma frequência espiritual muito elevada. Altíssima. Há uma preparação, há uma contundência espiritual, o jejum, tudo isso ele é muito forte para que a frequência daquele lugar leve à consequência de como acontece ali, não pela nossa capacidade, mas pela fluidez daquilo que ele faz. Então, nós sentimos na hora, quando nós falamos dos bastidores, nós falamos isso, cara, ele estava... querendo ter o encontro, né? Ele manifestou que disse assim, eu tô querendo buscar, tô buscando encontrar com o Senhor. Eu fui pra e lá a gente pra assim, isso. Irmão sabe que isso aqui, esse tipo de
de revelação, de levar aquilo ali, dizer assim, eu estou querendo buscar, mas que para trazer importância do reconhecimento de outros homens que estavam pensando a mesma coisa, mas não tiveram coragem de dizer, aquilo já é o Senhor utilizando a sua vida e a sua permissão. Lembra da permissão? Isso. Quando você dá permissão e declara isso diante de outras pessoas, essa permissão diante de outros homens que estão testemunhando aquilo ali, é como se você dissesse, você está dizendo ao Senhor, Pai, não só quero, mas eu agora estou te dando total legalidade para o Senhor utilizar a minha vida para fazer com que outros homens cheguem até você. Porque na verdade você estava buscando chegar até ele, mas ele já tinha chegado até você muito antes. E que outros homens também foram encontrados, irmão. E assim eu espero que, assim como o Top, o Arrucast não é para falar sobre o Diego, sobre o Felipe, sobre o Legendários Bahia ou sobre qualquer denominação. O Arrucast ele surge de um propósito de levar a mensagem que outro podcast, outros maiores podcasts talvez não levariam na medida que aquela pessoa merece ouvir. Aquela pessoa que é impactada pelos outros podcasts que existem, muito bons, e que eu consumo esses podcasts e aprendo. O GeoJ, por exemplo, acho que não tem problema nenhum falar aqui de modelos de podcast que são um sucesso e que a gente olha e diz assim, cara, isso aqui é um sucesso. Mas que talvez... e leva a mensagem, porque eu já recebi cada mensagem, irmão, maravilhosa, cada ensinamento bíblico, cada ensinamento espiritual muito poderoso ali, mas que aqui seja também para falar um pouco, sim, o que a gente puder da experiência do Top, mas principalmente engrandecer o nome dele, daquilo que ele é capaz de fazer, só ele é capaz de fazer, irmão. Com certeza, amém. Glória a Deus por esse tempo, acho que já chegou o tempo, irmão. A gente viu tanto agora que a gente nem sabe quanto tempo a gente gastou aqui, né? A intensidade é essa, irmão, e a fluidez das coisas, né? Não tivemos roteiro, não seguimos roteiro, até tivemos roteiro, mas não seguimos roteiro, seguindo ali fora nós combinamos, dizer assim, vamos deixar o Legendário número 1 fluir, e eu acredito que foi assim. Que bênção, irmão, ter você aqui nesse primeiro, de muitos outros, de outras formas, mas que Deus use você poderosamente, o seu exemplo, e é só o começo, irmão. Eu sinto claramente que, assim como o Senhor tem trazido para mim, naquelas maravilhas que eu tenho falado para você diárias, eu digo assim, Senhor, que maravilha, e todas as vezes eu escuto a voz dele falando para mim, é só o começo, filho, é só o começo de algo que é muito mais extraordinário e que cada dia vai se tornar mais extraordinário. Não tire os olhos disso. Então, quero te passar essa mensagem também, meu irmão. Passar essa mensagem para quem está ouvindo e que possa estar num nível de excelência da sua vida, de profundidade com o Senhor, mas que também transmita essa mensagem que é só o começo. Deus, ele tem grandes coisas para você. Deus, ele tem grandes coisas para você. Deus, ele tem grandes coisas para mim. E eu quero receber todas essas coisas nas porções que ele quer derramar nas nossas vidas diariamente, irmão. No agora, como você falou, irmão. Amém, meu irmão. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Achei espetacular a sua iniciativa. Fico aí muito honrado com o convite. Tenho certeza que a gente vai estar se encontrando em breve, porque acho que essa conversa vai ajudar bastante pessoas. A gente talvez tenha muito para falar. Você, eu e vários colegas irmãos que vão passar aqui em breve. Então, de novo, parabéns pela iniciativa, porque é sensacional o que vocês estão produzindo aqui. Obrigado, irmão. E é isso. Vamos com tudo. Até o próximo episódio, se Deus quiser e quando Ele quiser. Mas eu espero que seja em breve. Aú! Aú!